Olá pessoal, chegou o fim de semana e com ele o Boletim de Esportes. Vamos conferir os destaques de hoje. Começamos o programa no clima da decisão da Libertadores da América. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, no horário de Brasília, Flamengo e Atlético se enfrentam no Equador em busca da glória eterna. Os cariocas tentam o tricampeonato da competição, em sua terceira final em 4 anos. Para os paranaenses, o título é inédito. Um duelo rubro-negro no Equador, a partida única que vai definir o campeão da edição 2022 da Copa Libertadores da América será realizada no Estádio Monumental, em Guayaquil. Os cariocas fazem até aqui uma campanha histórica, com 11 vitórias e um empate em 12 jogos disputados. O destaque absoluto do torneio é o atacante Pedro, que está em grande fase desde que foi efetivado por Dorival Júnior como titular. Com 12 gols em 12 partidas, ele deve ser o artilheiro da Liberta, já que Gabigol, com 5, é quem mais se aproxima no ranking. Com um bom desempenho, Pedro deve garantir uma vaga entre os 26 convocados pelo treinador Tite para a Copa do Mundo. Outros jogadores foram decisivos na trajetória do Flamengo na competição sul-americana. O goleiro Santos, os zagueiros Davi Luiz e Léo Pereira, os meio-campistas Arrascaeta e Everton Ribeiro, que também devem estar no Catar, e o atacante Gabi, que marcou 3 gols nas 2 finais de Libertadores que disputou pelo rubro-negro do Rio. Pelo lado paranaense, uma campanha irregular em números mascara uma trajetória épica. Depois de passar para as oitavas de final como segundo de seu grupo, eliminou o Libertad do Paraguai, Estudiantes da Argentina com vitória fora de casa e o atual bicampeão Palmeiras, dentro do Allianz Parque. O goleiro Bento, o zagueiro e capitão Thiago Heleno, o volante Fernandinho, o meia Terence e o jovem atacante de apenas 17 anos, Vitor Roque, são os principais nomes da equipe do treinador Luiz Felipe Scolari, que busca um feito inédito. Ele pode se tornar o primeiro treinador vencedor da Libertadores com 3 times diferentes. Jogão daqui a pouco, hein? Vamos conferir. E agora falando da finalíssima feminina na primeira edição. A UEFA e a Conmebol anunciaram que essa primeira edição entre Brasil e Inglaterra será disputada no estádio de Wembley, no dia 6 de abril do ano que vem. O novo torneio criado este ano envolve os campeões da Copa América e Eurocopa no masculino e feminino. Entre os homens, a Argentina ficou com a taça após vencer a Itália por 3-0 em junho, também em Wembley. Na categoria feminina, a seleção brasileira se classificou para a finalíssima ao conquistar a Copa América no dia 30 de julho, batendo a Colômbia na decisão. No dia seguinte, a Inglaterra ganhou a Euro feminina, derrotando na prorrogação a Alemanha por 2-1, diante de 87 mil torcedores em Wembley. As seleções femininas de Brasil e Inglaterra já se enfrentaram 3 vezes, com 2 vitórias inglesas e um triunfo do Brasil. A finalíssima vai marcar o retorno da seleção brasileira feminina ao Wembley, onde atuou na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, numa derrota por 1-0 para a seleção da Grã-Bretanha. Chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo. Você sabia que os cartões no futebol foram inspirados nas leis de trânsito de 1947, pelo árbitro inglês Kenneth George Ashton? Hoje é impossível pensar em futebol sem o uso do cartão amarelo para advertências e do vermelho para expulsões. Mas eles foram utilizados pela primeira vez somente na Copa do México de 1970. Muito antes disso, na década de 40, Ken Ashton teve a ideia dos cartões quando estava dirigindo e o semáforo ficou vermelho. O inglês deu a ideia à FIFA de usar cores para sinalizar as infrações em campo, tornando as marcações compreensíveis aos falantes das diversas línguas dos países que participam do Mundial. Com o passar dos anos, a entidade máxima do futebol adotou a medida e influenciou diversos esportes, como vôlei, handebol e rugby. A experiência foi considerada bem-sucedida e está em vigor até hoje. É isso aí, faltam 22 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E a gente segue em clima de Copa do Mundo. O museu lá em Doha, a capital do Catar, abriu as portas para fãs e entusiastas do futebol. A exposição, que vai durar 6 meses, proporciona uma jornada pela história do futebol e das Copas do Mundo.
Chamada de Exposição Mundial do Futebol, o local apresenta uma grande variedade de itens exclusivos, como camisas usadas por jogadores lendários, incluindo Diego Maradona e Pelé. A raridade é uma bola utilizada na fase de grupos da primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai em 1930. O guia do museu, Ahmad Al-Mullah, disse que os fãs de futebol vão adorar a coleção, descrevendo-a como uma exposição única. Quando eles vierem visitar o museu, ficarão surpresos com os objetos que recebemos e as informações que temos. A exposição é realizada no Museu Olímpico e Esportivo do Catar e ficará em cartaz até abril de 2023. Agora, mudando de assunto, na cidade de Kryvyi, sudeste da Ucrânia, um bunker nuclear foi o local escolhido para realizar as finais da competição anual local de artes marciais. O espaço virou uma arena esportiva para proporcionar lazer e bem-estar à população durante a guerra, que completou 8 meses nesta semana. Outros espaços subterrâneos semelhantes foram transformados na cidade para melhorar a qualidade de vida da população e garantir sua segurança. Kryvyi é constantemente bombardeada por mísseis hipersônicos. Fomos forçados a transferir toda a educação das escolas e a prática esportiva infantil e juvenil, além de incentivar as atividades online. Criamos a oportunidade das pessoas descansarem e praticarem esportes e lazer nesses abrigos antibombas. Там займалися спортом та інше. Тому ми вибрали декілька бомбосховищ, в яких проводимо заходи. Одне з таких, ви сьогодні в одному з таких ви сьогодні були. A competição infanto-juvenil é disputada em um bunker construído na década de 1960 para resistir ao impacto de um ataque nuclear durante a Guerra Fria. A cada fim de semana, dezenas de pessoas se reúnem para os eventos, em um clima de aparente normalidade. Mesmo com o conflito armado, que além das milhares de vítimas deixou as grandes cidades ucranianas em ruínas, sem luz e energia, o povo da Ucrânia tenta seguir a vida, com a esperança do retorno da paz. E o papo agora é sobre Fórmula 1. Cerca de 130 mil torcedores e fãs da categoria se reuniram em uma das avenidas mais importantes de Guadalajara para assistir a uma exibição do piloto da casa, Sérgio Pérez, antes do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. A corrida acontece neste domingo, às 5 da tarde, no horário de Brasília. O piloto de 32 anos fez a apresentação em sua cidade natal a bordo de um carro RB7, modelo utilizado pela equipe Red Bull na temporada 2011, quando seus pilotos eram o alemão Sebastian Vettel e o australiano Mark Webber. Para conseguir um lugar privilegiado para assistir às manobras de Checo nas ruas de Guadalajara, milhares de pessoas chegaram na madrugada anterior ao local. Algumas delas vieram de outras cidades do país. Estou muito orgulhoso. É uma honra que Pérez esteja nos representando desta forma na luta pelo vice-campeonato. No próximo ano, com certeza, ele vai disputar o título. Quem abriu o evento foi o piloto local de rally, Benito Guerra, que deu voltas no circuito de rua em alta velocidade e animou os espectadores, que já lotavam as avenidas. Depois foi a vez de Sérgio Pérez, que subiu no teto de um carro para cumprimentar o público. Depois ele entrou no cockpit da Red Bull e fez o motor roncar alto para delírio dos mexicanos. Checo vai participar do Grande Prêmio do México em busca dos pontos que poderão garantir o vice-campeonato de pilotos. A taça já é de seu companheiro de equipe, o agora bicampeão mundial, o holandês Max Verstappen. Atualmente, Pérez é terceiro, com 265 pontos, contra 267 de Charles Leclerc, piloto monegasco da Ferrari, que está em segundo lugar. A campeã de construtores também está definida, a Red Bull. É isso aí, pessoal. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E olha só, continua ligado aqui na nossa programação e acompanha a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço!